até para os professores em sala de aula, quanto mais eles trabalharem todos esses sistemas representacionais, né, dentro do conteúdo deles de formas diferentes, né, professor? Eu lembro até certinho, na infância, eu tinha várias aulas que, às vezes, saía do meu cotidiano, saía da sala de aula, ia fazer o exercício daquela aula, mas, às vezes, num outro ambiente. Lembrei, na biblioteca, nós ia, às vezes, na biblioteca, por exemplo, pegar, cortar revista e tal, e montar a resposta, o conteúdo daquela aula, daquele formato, entendeu? Em vez de ela lá, não, que escreva isso, faça aquilo, não. Entra aqui, vem na biblioteca, pega as imagens e fazem, sabe? Liguem a essa resposta, a essa questão. Então, ela estava trabalhando comigo sem eu saber. Exatamente. Muitos professores já utilizam muitas práticas que fazem uso desses sistemas representacionais. Sim. A questão é que, muitas vezes, eles fazem isso, por exemplo, porque aprenderam com uma técnica com outro professor e tal. Eles, muitas vezes, deixam de aplicar técnicas como essa com o pensamento neurocientífico. Ou seja, eu vou fazer isso para que eu tenha esse objetivo alcançado. Entende? Então, não é só o aluno que precisa aprender a pensar, o professor também. Então, primeiro, antes de colocar neurociências dentro de sala, o professor tem que aprender neurociência na sua formação, no seu curso de extensão, entende? Para que ele possa compreender os processos neurais que facilitam o processo de aprendizagem da criança. Porque ele vai ter maior resultado, né? Se ele consegue... Eu fico pensando, uma sala de aula tem que 30, 20 alunos, hoje em dia, né? Hoje em dia deve ter isso, né? 20, 30... Para crianças, aí em torno de 20, 25 alunos, né? Isso. Pensa tu fazer esses testes, né? E aí tu identifica os grupos. E aí tu separa e faz testes para aquele grupo. Provavelmente os resultados vão ser muito grandes, né? Se tu trabalha um conteúdo para a pessoa que é visual, para a pessoa que é auditiva e assim sucessivamente. Seria bem bacana, né? Até para o professor ver, realmente essa informação que eu passei foi muito bem aproveitada, porque todo mundo conseguiu compreender. Exatamente. Né, existem modelos de educação, métodos de educação muito legais aí, até mesmo no Brasil e alguns países afora, onde esses tempos atrás eu estava vendo, acho que na França, o pessoal, aqueles meninos assim novinhos, 12, 13 anos de idade, os meninos já construindo uma casa. Construindo mesmo uma casinha de madeira, eles fazem tudo, tem que serrar, eles têm que botar luz, olha só, instalar, primeiro fazer fundamento, aquela coisa toda que tem que fazer uma casa, botar ali as colunas, depois fazer a casa inteira. Só que ali ele aprende o quê? Matemática, português, tem que saber buscar informação aonde aquilo está, né? Então ele tem que saber física. Entende? Então, o que acontece? Num ambiente simples daquele de uma construção de uma casinha, para eles que estão fazendo ali, eles aproveitam e faz tudo aquilo que precisa, estuda todo o conteúdo, por exemplo, de um determinado bimestre, por exemplo, construindo uma casa. Isso favorece, inclusive, os sinestésicos, que gostam de aprender fazendo. Não, sim, e querendo ou não, estimula, né, a pessoa, que nem o professor acabou de falar, faz a pessoa querer pensar, né, como resolver aquele problema. Exatamente. Muito legal. Então, é só um exemplo de métodos e técnicas que alguns grupos de professores usam mundo afora, e no Brasil também, não é só mundo afora, o Brasil também faz. Aqui no Brasil nós temos professores maravilhosos, professores de alta capacidade, né, que muitas vezes, como a profissão está um pouco, né, algumas pessoas acreditam que os professores ganham mal, né, e realmente em alguns lugares realmente tem um salário um pouco mais baixo e tal, mas esse espírito transformador está presente na cabeça, no DNA de todos os professores que a gente conhece. É difícil um professor que não abrace, que não gosta daquilo do que faz. Então, esses professores são aqueles que buscam sempre algo mais. Então, no Brasil tem muita gente boa assim, e fora do país também tem. Então, a gente pode usar essas melhores técnicas, essas melhores metodologias e aplicar esse tipo de coisa que dá certo e colocando neurociência junto. Tem tudo para né? Nessas últimas duas lives, tanto essa quanto a última nossa, eu achei que foi muito boa, onde a gente trabalhou sobre a neurociências, né, aplicada na aprendizagem, e aí eu consegui perceber que, que eu não tinha essa visão antes, né, do professor em si, o quanto que ele é importante para o meu filho, que vai, sabe, para mim,
com quanto que ele foi importante, como aquelas suposições dessa da biblioteca que eu acabei de falar para você, que teve esse envolvimento, sabe? Essa forma de aprender, se ela fosse, como é que eu vou dizer assim, melhor estruturada na base ali, né, professor? Tanto para os professores, tanto do ensino da aprendizagem, enfim, aglobando até os pais esse conhecimento, nossa, a criança em si, eu, por exemplo, ia estar em outro nível a hora de conhecimento. Então, eu vejo que hoje, para o meu filho, quando eu botar ele em sala de aulas, eu vou tentar estimular ele sempre, entendeu? A fazer várias coisas diferentes, e quero também uma escola que me entregue isso, sabe? Pensando mais nele, né, professor? Que quando a gente começa a ter o conhecimento, a gente vê que, meu, como isso é importante. Por isso que aqui fora, nos outros países, o professor recebe tanto. Ele recebe um salário muito maior do que no Brasil. Muito, muito. Eu vi uma reportagem, eu não sei qual é o país exato aqui da Europa, professor, mas o professor chega a ganhar, acho que 10 mil euros, entendeu? Para poder aplicar a aula, assim, para a piazada, entendeu? Então, eu fico pensando, pô, é muito valorizada essa função, sabe? E aí, o que vai acontecer que eu penso? Cada vez mais que vai tendo menos professor, provavelmente o pessoal vai reconhecer, sabe? Quando a população não tiver tão eficiente, né? Nessa parte de desenvolvimento, né, professor? Tipo, vai dar um impacto, acredito, né? Sabe, eu acredito particularmente, esse universo, né, que nós estamos vivendo aqui, esse universo, ele está mudando, sabe? Está mudando. Esses dias aí eu fui em um centro para estudo de crianças que tenham ali de 6 até 10 anos de idade, e que usa muito esse método que eu estou falando para você, de aprender fazendo, de aprender com várias crianças de várias idades. Está mudando muito a cara da educação, sabe? Só que por que está mudando lá fora, principalmente? Porque já sabe-se que pode mudar, porque já existe uma base neurocientífica dizendo que daquele método funciona. Então, por que é que a gente não começa a fazer aqui? Primeiro, não começa a fazer porque a maioria não conhece. Sim. Então, a primeira coisa, conheça. Vamos entender o que a ciência, o que a neurociência diz que pode e que deve estar sendo feito em relação à educação. Tá? Existem, sim, educação de ponta no Brasil. Só que é mosca branca, é raro, mas existe. Então, por que não seguir essas características que estão funcionando e que usam a neurociência como base do entendimento de como o cérebro funciona e aplica isso no dia a dia? Porque é rápido, William, é rápido, não demora tanto. A educação, há um tempo atrás, demorava-se ainda, através da educação, 50 anos para mudar a história de um país. Mas não é mais assim, porque agora está muito mais rápido as coisas. Sabe, a informação, ela é gerada e ela também pode ser absorvida de uma maneira muito mais rápida, graças, em parte, à tecnologia também. Então, quer dizer, dá para mudar a história de um país, desde que haja um pouco mais, um tratamento um pouco mais sério da questão da educação e essa visão de devolver ao professor, né, tudo aquilo que ele tinha antes. No meu tempo, eu cheguei a comentar aqui com você que nós tínhamos, quando eu era criança, o professor como uma pessoa que tinha um domínio muito grande do conteúdo, o qual deveria ter um respeito quase maior do que o pai e a mãe, porque Deus o livre. Eu não estou dizendo que precisa ter aquele respeito que a gente tinha, não precisa ter, tá? Você tem que respeitar o professor como você respeita todo mundo. Eu deveria respeitar todo mundo que faz parte do seu... Mas dá ao professor essa autonomia, né, no que diz respeito a aplicar um método que funciona, apoiado em ciência. Então, vamos valorizar esse professor e vamos dar força para que ele seja valorizado pela sociedade.